Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso OceanCast. E para esta edição, nós teremos como tema principal a conectividade. Quero apresentar para vocês os nossos convidados de hoje, começando aqui pelo Gesaías Arruda. Ele é Head de TI e de Operações da Bemol e vice-presidente da Associação Brasileira de Internet, a Abranet. Temos também o professor Fábio Cardoso, professor da Universidade do Estado do Amazonas. Ele também faz parte do time do Laboratório de Sistemas Embarcados, LSE Hub, aqui da UEA, e tem trabalhado na área de sistemas embarcados, IoT, Indústria 4.0, robótica distribuída, sistemas multiagentes e aprendizado de máquina. E também ao nosso lado, meu querido amigo, colega aqui do Ocean, professor Maurício Figueiredo. Ele também é professor da Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas, cofundador do Laboratório de Sistemas Inteligentes da UEA, pesquisador do Ocean, professor da pós-graduação em Ciência de Dados da UEA e também do Programa de Pós-Graduação em Informática da Universidade Federal do Amazonas. Muito bem-vindos vocês três. Temos a missão de falar sobre essa temática. Já vou até começar com o Gesaías, falando que essa temática está super atual hoje no Brasil. Então eu gostaria, em primeiro lugar, Gesaías, que você fizesse uma definição desse tema para quem está nos acompanhando nesta edição do OceanCast. Obrigada pelo convite, seja bem-vindo a este programa. Muito obrigado, Amanda, é um prazer, Fábio e Maurício, um grupo de feras aqui, para mim é um privilégio poder estar com vocês. Esse tema de conectividade realmente é um tema muito importante, é um tema que está super aquecido, né? Tudo hoje se conecta de alguma forma, então falar de conectividade de forma simples, a conectividade ela é simplesmente a forma como eu conecto as coisas. Mas a conectividade que nós mais temos definida hoje, o que mais a gente fala é sobre conexões de internet. E o que é a internet? De forma muito simples, a internet é uma grande teia, como se fosse uma teia de aranha. Cada ponto onde eu posso alimentar a rede da internet é um ponto de entrada e eles vão se multiplicando. Por quê? Porque assim eu consigo ter uma rede abrangente, conectada e que me permite também chegar num próximo nível. Se nós olharmos não muito distante, há 10 anos atrás, nós falávamos de internet somente como conexão, como conteúdo, internet para trabalho. Hoje nós utilizamos a conectividade, a internet, as conexões de diversas formas possíveis. Então, é um tema super quente. Hoje a gente fala de inteligência artificial, preciso de internet. Eu falo de IoT, também preciso de internet. Eu falo de redes Wi-Fi, 5G, 6G. Nós estamos falando já do lançamento da rede 7, Wi-Fi 7. Nós temos discussões aquecidas sobre a liberação da faixa de frequência. Nós temos as cidades conectadas. Nós temos a dependência da padaria, onde nós vamos comprar pão e se não tiver internet, o sistema que está conectado à balança não consegue emitir o cupom fiscal, você não consegue pagar por Pix, não consegue pagar por cartão de crédito. Então, a conectividade ela já não é mais o fim, ela é o meio para todas as coisas que nós estamos fazendo hoje. Então, assim, o professor Fábio, o professor Maurício aqui, eles vão poder falar sobre isso, mas eles têm laboratórios, têm cursos de pós-graduação, tem tudo aqui, que se nós não tivermos internet, não tivermos conectividade, não tivermos como conectar as coisas, e aí a internet das coisas está muito mais aquecida, nós não temos como fazer nada. Eu posso olhar para o próprio mercado, o varejo, a indústria, qualquer tipo de negócio, a nossa região precisa. E falar sobre conectividade na Amazônia é um desafio ainda maior. Esse ano nós já tivemos 20 eventos de parada de conexão de larga escala no estado do Amazonas. 20 paradas? 20 paradas. Só em 2023? Só em 2023. E nós estamos levando em consideração só paradas superiores a 2 horas. Uau! E essas paradas aqui, elas impactam não só o Amazonas, mas também impactam Roraima. Porque de forma simples, como é que a internet chega em Manaus? Como é que a internet atende o nosso estado? Como é que a internet atende o estado de Roraima? Nós temos uma operadora que tem uma fibra
ótica lançada pela BR-319. Para quem não sabe, a BR-319 ela interliga Porto Velho a Manaus, ela tem 900 quilômetros, mas o espaço do meio da BR-319 são 600 quilômetros de estrada de chão, pedra, lama, atoleiro e mais ou menos umas 50 pontes. Então nós temos uma fibra ótica que vem por esse caminho. Lá atrás, quando nós tivemos a Copa do Mundo do Brasil, nós tivemos uma operadora que trouxe uma fibra internacional, que passava pela Venezuela, passava em Boa Vista e chegava até Manaus. E depois nós tivemos o linhão de Tucuruí, que sai de Tucuruí, no Pará, vai até Macapá, no Amapá, e depois vem para Manaus, esse aí com algumas torres de mais de 200 metros de altura, e essa é uma rede conhecida como linhão de Tucuruí. Na prática, hoje, as duas redes que funcionam são a rede da BR-319 e o linhão de Tucuruí. Só que a capacidade das operadoras, claro que a operadora que opera a BR-319, ela tem uma capacidade de internet muito maior do que todas as operadoras que vêm pelo linhão de Tucuruí. E quando nós falávamos agora, anteontem, nós tivemos uma parada grande que atingiu a cidade de Manaus, no feriado, do dia 15 de novembro. Foi uma instabilidade que começou a ser sentida por volta das 10h30 da manhã, impactou todo mundo que tinha internet da Claro. Então, cliente residencial, telefonia móvel, as empresas, os negócios. E quando a gente fala disso de forma muito simples, é o seguinte: a maquininha de cartão não funciona, o WhatsApp, que é utilizado como meio de comércio ou para comunicação, não funciona, uma ligação, que parece pré-histórico falar de uma ligação, também não funciona. E aí todas as outras operadoras sentiram o impacto, porque toda a carga que vem por um lugar tinha que passar somente pelo outro. O que fica muito claro de que nós temos ainda um mar de oportunidades, porque se nós olharmos aí a pesquisa do TIC de homicídios de 2022, eu não vou falar da de 2023 porque ela foi lançada ontem, então a gente deixa para o próximo. Mas a de 2022 mostrava o seguinte: a região norte do Brasil tem 20% dos municípios sem nenhum tipo de acesso à internet. 20%? Então, eu deixo para vocês, já vou deixar a pergunta para vocês responderem depois. Como é que eu ensino um aluno sobre IoT, sobre conexões, sobre o Wi-Fi, sobre redes LAN, WAN, inteligência artificial, não, sobre aprendizado de máquina? Como é que eu posso falar para uma pessoa dessa que ela pode ser agora um engenheiro de prompt se ela não tem nenhum tipo de conexão à internet? Então, a conectividade, ela é o quê? Ela é estrada, ela é infraestrutura. E aí vocês já podem pensar, bom, e o que está sendo feito por isso? O governo federal tem um programa chamado Norte Conectado. Ele não é novo para nós que estamos em Manaus, porque esse programa já foi chamado de Amazônia Conectada, PAC 1, PAC 2, e agora ele é o Norte Conectado. Ele é separado por infovias, e nós já tivemos a Infovia 00, que interliga Macapá a Santarém, Macapá no Amapá, Santarém no Pará, e a Infovia 01, que liga Santarém no Pará a Manaus no Amazonas. Essa Infovia 01, que atende o estado do Amazonas, mais especificamente a capital, que é a cidade de Manaus, ela foi entregue no início de agosto. Mas nós temos 12 empresas consorciadas que poderiam estar explorando essa rota e efetivamente ninguém está explorando. Então nós temos precariedade de conexão, mas temos aí um oceano azul de oportunidades. E o que a gente tem que fazer é o seguinte: a nossa parte. Como é que eu posso impactar como universidade, como empresa, como associação? E o que nós temos feito como bemol elevado, internet ao interior do Amazonas, de Rondônia, do Acre, de Roraima. Hoje nós temos internet em 67 localidades fora a capital. Então, esse é um projeto sensacional. Como a Branet, e eu fui convidado para fazer parte da diretoria da Branet há uns 4 anos atrás, justamente por causa desses projetos que nós temos feito na região, e esse ano estou como vice-presidente da Branet, mas o objetivo nosso também na Branet é fazer o quê? Colocar os holofotes em cima da quantidade de possibilidades que nós temos na região Nordeste, na região Norte,
muitas vezes na região centro-oeste. Porque eu vou dizer para vocês, na região centro-oeste nós temos plantação de todo tipo, criação de gado de todo tipo. Mas vocês sabem como é que funciona um trator moderno, que faz uma colheitadeira moderna? Ela funciona com IoT, ela funciona com geolocalização e ela precisa de conectividade. Então vocês imaginem que o dono da fazenda compra uma colheitadeira e ele ganha de brinde uma estação rádio base. Por quê? Porque se ele tiver boa conexão de internet, o que acontece? Ele já tem uma produção ainda melhor do que ele tem para fazer. Mas nós tivemos aí, para apimentar toda essa lógica aí de conectividade na Amazônia, a chegada da Starlink, do Elon Musk no ano passado. Isso. E eu tenho falado sempre de Starlink com muito gosto, com muita vontade. É muito interessante olhar as pessoas dizendo, mas esse é um projeto que não vai dar certo, isso não vai gerar impacto. Eu quero dizer para vocês, e eu prometo não me alongar muito, porque falo bastante, nós já temos hoje 90 mil Starlinks ativadas no Brasil. Uau! E eu vou dizer para vocês, a cidade de São Gabriel na Cachoeira, no Amazonas, percentualmente é a cidade onde mais tem Starlinks no Brasil. E eu vou dizer por quê. Falta conectividade. E ele tem uma Starlink agora, e a Starlink faz o quê? Traz essa conectividade. E eu já vou dizer para vocês o que está sendo utilizado com Starlink. Polícia Federal, o Ministério Público, o IBAMA, todos eles têm utilizado a tecnologia para o bem. E aí você diz, mas foram encontradas 4 Starlinks no garimpo. Gente, o recurso tecnológico, ele não tem nome, ele não tem cor, ele não tem lado partidário, ele não tem nada. As pessoas é que usam para o que elas querem. Mas essa Starlink é a mesma que permite agora que um passageiro viaje num barco por 8 dias nos rios da Amazônia, e antes ele falava com a pessoa, ele dava tchau no dia 1 e iria dizer um oi novamente no dia 8, 8 dias depois. E agora ele tem uma Starlink dentro de um barco e ele permite ter conexão, a mandar uma mensagem pelo WhatsApp, a fazer uma chamada. Se tiver acontecido alguma coisa diferente, ele pode ter informação. O Bradesco tem um barco aqui em Manaus e esse barco tem uma agência dentro dele. E antes ele parava nas principais cidades, alinhava a antena que ele tinha por satélite e atendia as pessoas. E agora ele usa o quê? Starlink. Mais do que isso, 350 escolas da região norte, nas áreas de difícil acesso, hoje utilizam Starlink. Porque isso leva educação, isso leva conhecimento. Perfeito. Então tem uma coisa que é muito legal, que é a seguinte, para fechar essa primeira fala, a tecnologia ela é muito importante, só que a necessidade atropela qualquer coisa. Uau, fantástico. Eu queria só localizar, antes de passar aqui para o Maurício e para o Fábio, para quem não sabe, São Gabriel da Cachoeira, o município que foi citado pelo Gesaías, é um município que está bem no extremo norte do estado do Amazonas e é um dos municípios conhecidos mundialmente por ser o município com uma das maiores populações indígenas, acho que do Brasil é o maior, né? Do Brasil é o maior. Então é uma área realmente extremamente natural ainda, com uma necessidade de conectividade extrema e que foi muito bem lembrado por você. Maurício, eu lembrei que recentemente você escreveu um artigo sobre conectividade e você falava sobre a chegada da Starlink. Verdade. Isso tem um pouco mais de um mês, né? Isso. Essa questão de conectividade e acesso à internet hoje, nossa vida depende disso. É educação, é inovação, é cidadania. Gesaías falou de alguns pontos aqui interessantes, mas imagina, por exemplo, a época da pandemia. Como que nós faríamos para manter nossas escolas funcionando, nossos negócios, nossas empresas funcionando, se não tivéssemos, né, o acesso à internet com um mínimo de qualidade? Hoje, vivemos a era dos dados e é impressionante assim, como que a tecnologia tem avançado muito rápido. Num ano a gente ouve falar de um chat GPT, menos de um ano depois isso transformou empregos, negócios, empresas, novos serviços, novas profissões. A gente está falando de mudanças extremamente rápidas, né?
são disrupções tecnológicas. Como é que nós teríamos acesso a tudo isso sem, né, uma conectividade de qualidade, sem acesso à internet, sem velocidade de conexão? A questão da cidadania, Jesaías falou de alguns pontos interessantes, mas hoje, identidade é no celular, carteira de motorista é no celular, Sim. O dinheiro é no celular, o Sim. Pix é o internet bank, né? Então, o teu cartão é o celular. E outra coisa, a gente vê cada vez menos acesso à informação pelos meios tradicionais, televisão, rádio, cada vez mais pelas redes sociais, pela internet. Então é uma questão também, por exemplo, uma empresa tem que divulgar seus produtos, é marketing digital. Né? São as páginas, as redes sociais, e a venda é por meio canais digitais. Então é uma questão do dia a dia da gente. E essa questão do Starlink, né, complementando a fala do Jesaías, é uma questão muito interessante. Eu tenho um sogro que é de Barcelos. Outro município do interior do Amazonas. Foi a primeira capital do Amazonas. Isso, para quem não sabe, a primeira capital o maior município da pesca, inclusive, né, do estado. E ele é um município que vive do turismo. Sim. Né, do peixe ornamental. Peixe ornamental, isso. E pesca esportiva. Pesca esportiva, É uma cidade que tem estrangeiro que chega em Manaus, nem para em Manaus, já vai para Barcelos, né, para fazer esse turismo de pesca esportiva. Né? Então, como é que a gente vai receber bem, como é que a gente vai divulgar essas oportunidades no Brasil e no mundo sem uma conectividade? Se a gente está falando de problemas de conectividade aqui na Manaus, capital do Amazonas, coração do polo industrial, imagina o impacto disso nessas cidades, né, do interior. E essa ideia me veio à cabeça justamente conversando com meu sogro, que eles têm um grande terreno, chama Sauadaua, que antigamente era uma plantação de castanheiras, né? Viviam da questão da castanha, né? E que hoje eles ainda precisam manter lá pessoas cuidando da localidade, né? Preservando, inclusive, né? Da pesca ou caça predatória. Então precisam manter famílias, caseiros e comunidades que vivem lá nessa região, que é acima de Barcelos, sei lá, um dia de barco. Só por curiosidade, hoje quem sai de Manaus e vai a Barcelos chega como lá? Hoje, existe a possibilidade de ir, né, de pequenos aviões, mas popularmente é o barco. O barco. E você faz ideia de quanto tempo da dá? Amazônia são quanto tempo rios, dá né? hoje de Manaus a Barcelos? Um barco de linha é um dia e meio. Um dia e meio de um barco a jato, tradicional. Um barco a jato é 12 horas. Um barco a jato, 12 horas. Só para localizar Detalhe, tá? quem está nos assistindo, o Oceancast é aberto nacionalmente, para que as pessoas entendam essas distâncias continentais que existem na região amazônica, né? Prosseguindo. Quando você fala, né, que para cruzar o oceano você pode sair num voo de São Paulo e chegar na Europa em 8, 9 horas, e você diz que para chegar numa cidade dentro do mesmo estado, que está ali a uns 400 quilômetros de distância, você leva 12 horas numa lancha rápida, você dá um outro significado para a importância do que é a conectividade num lugar como esse. Exatamente, E essas famílias, essas comunidades que vivem, né, até distantes da cidade de Barcelos, que já têm seus problemas de conectividade, são comunidades que ficam isoladas. Não chega qualquer tipo de acesso à telefonia celular, muito menos fibra ótica e tudo mais. E aí ele falou que agora eles compraram uma Starlink, colocaram lá, e agora o caseiro, a família, a comunidade que mora lá, tem acesso à informação, consegue assistir um jornal, uma novela, consegue comunicar ali num zap, né? Então, realmente é uma transformação. E aí eu coloco aqui também assim, a necessidade de ter alternativas tecnológicas de conectividade, porque a fibra ela é o principal meio, como Jesaías falou, os canais que chegam na capital, né? O esforço da Amazônia Conectada, de levar fibra, né, para essas cidades. Mas será que a fibra
vai conseguir conectar essas pequenas comunidades no meio do caminho? Será que ela vai conseguir se ramificar para atingir, né, essas famílias, esses ribeirinhos, essas, né, populações que vivem, vamos dizer assim, fora, né, das principais cidades do estado? Então, nós temos que ter as alternativas tecnológicas. Né? Verdade. E é impressionante como que, concordo aqui com o Gesaías, que a Starlink está fazendo uma revolução nessa possibilidade. E dependemos de outras soluções tecnológicas, né? Então não sei até se o professor Fábio vai nos complementar em relação a isso. Então, passando a palavra aqui, eu acho que é interessante ele comentar. Mas assim, comentário inicial também, agradeço a oportunidade, extremamente interessante participar do Oceancast. Nós é que agradecemos. Principalmente com amigos aqui, né? Sim. Prazer, Gesaías, de longa data, né? Fico muito feliz. Maurício já é companheiro aqui da universidade. Sim. Né? Então já tenho admiração, né, por todo esse grupo. Que bom, mas assim, eu concordo com o Gesaías. Gesaías deu aquela introdução, mas é uma introdução completa, né? Mas brilhante introdução. A gente tem assim, tudo isso que está acontecendo, uma coisa que tem me dado alegria e tem me dado esperança. Então, não de esperar. Eu acho que esse nosso movimento agora é um movimento não de esperar, mas incentivar, né, esperança e buscar dar celeridade a esse processo de transformação. Há um tempo, agora, como a gente se encaixou nisso, principalmente a universidade, o laboratório Sistema Embarcado, né? Eu sou do curso de eletrônica e, inicialmente, há uns anos atrás, a gente cuidava muito para desenvolver o hardware. Tá. Com o tempo surgiu o que o Gesaías comentou, IoT, Internet das Coisas. Então, nós da eletrônica, a gente começou a se preocupar em dar conectividade às coisas, claro que as pessoas também estão incluídas dentro desse processo. Até foi uma demanda das pessoas, né? Isso. Então, a gente começou a conectar e isso, ao longo desses anos, a gente teve vários projetos no laboratório com o objetivo de atender as empresas, de monitorar processos. Surgiu também recentemente o conceito, né, toda essa linha de indústria 4.0. Perfeito. E a indústria 4.0, conseguindo fazer análise do que seria a revolução industrial, a indústria 3.0 era robótica e automação. E a 4.0 é digitalização e ciência de dados e usar isso para prever situações futuras, de forma que o homem ele pudesse ter uma postura mais analítica dentro do processo, né? Mas passa pelo processo de digitalizar, processar informação e predizer situações. Então tudo isso, esse conceito, ele se aplica no que a gente está falando, né? Tem até dentro da indústria grau de maturidade, que as indústrias analisam para saber se elas estão dentro da indústria 4.0. E o primeiro pilar, né, primeiro degrau é a computabilização, é dar computador ao processo produtivo. Então, trazendo agora para do nosso conceito de conectividade, né, dentro da Amazônia, uma coisa importante é ter um dispositivo. Então, a gente precisa que as pessoas tenham um dispositivo para poder se conectar. Então, primeiro ponto. Então, para digitalizar a floresta, os povos, né? A gente conseguir digitalizar para ter acesso às informações, dar oportunidade, essas pessoas precisam ter computadores, alguma coisa para computarem informação, né? Ok, não um computador especificamente, não computador, mas aquele celular, produto, né? O celular. Né? Algum mecanismo, uma TV, então precisa ter isso. E para ter esse dispositivo, precisa ter energia também. Sim. Aí tudo isso, quando a gente fala de conectividade, eu não estou querendo sair do assunto, mas tem uma série de outras, digamos, outras variáveis para que a gente chegue na conectividade. Energia é um ponto, né? Claro que existem já movimentos do governo, programas do governo, já de tempos atrás, com esforço para trazer energia, mas o fato que também a energia é uma situação complicada para a nossa região, graças a toda essa dimensão, né, que o Gesaías falou, Maurício, dimensão continental. Então, tudo para cá é um alto investimento, são problemas, então os desafios são tecnológicos. Então, a gente precisa prover energia. E tudo isso nos faz lembrar, até vindo para cá, ouvindo outros podcasts, né, que o pessoal estava lembrando que muitos dos municípios não têm água potável. Não que a energia
A energia é extremamente importante, mas hoje falta água potável e no nosso momento de seca, a água agora está mais crítica ainda, né? Porque a gente tem um problema, né? Então, enfim, a gente tem um conjunto de necessidades, que é a conectividade, mas assim, voltando para o debate da conectividade, a conectividade acaba sendo, de repente, um meio para a gente prover alguns serviços. Perfeito. Na UEA, a gente tem... a gente tem esses projetos, desenvolveu vários projetos que a gente trabalha não só com a educação, né, Maurício, mas com projetos de desenvolvimento tecnológico, dando resposta à sociedade para os problemas. E um dos problemas que nos chamou a atenção nos últimos anos é essa devastação da selva. Né? Queimadas, contaminação dos rios, e a gente teve 2 projetos que... todo esse problema nos motivou para ter 2 projetos com o objetivo, né? Devastação das matas, queimadas e contaminação dos rios. Então, a gente nos motivou a ter 2 projetos interessantes. Um, Curupira, que está na mídia também falado. Pode falar um pouquinho? O Curupira, o objetivo dele é levar aí um dispositivo com inteligência para detectar violações na floresta. Ok. E o IARA é para monitorar a qualidade dos rios do Amazonas. Qualidade da água dos rios. Então aí, dos rios, água, dos rios, né? E outra floresta, para proteção. Desafio tecnológico para essas soluções é isso. Na selva não tem tomada e não tem rede. Nossa selva ela não está conectada. Ela não básico, tem rede, né? Básico. Então a nossa tecnologia, o desafio tecnológico principalmente está nesse obstáculo, né? Então, prover uma solução que tivesse uma autonomia, que tivesse uma inteligência, que processasse através de sensores, pudesse rodar essa inteligência e consumisse o mínimo possível e informasse isso dentro dessa vastidão que é a floresta. Okay. Então, o Curupira ele nasce com essa perspectiva. Então, foi desenvolvido um protótipo inicial, agora está no segundo protótipo. A gente embarcou uma inteligência dentro de um microcontrolador, mas embarcou... normalmente essa inteligência roda em servidores, né? Então a gente conseguiu modelar uma rede e embarcar, e mesmo assim com baixíssimo consumo, de forma que, usando técnicas de colheita de energia do ambiente, a gente consegue dar uma autonomia máxima e uma inteligência. Então, se acontecer, por exemplo, a gente treinou uma IA, normalmente, numa devastação, normalmente o pessoal primeiro faz a devastação, tira a madeira, depois passa uma queimada, mas o primeiro ponto é entrar com trator, entrar com serra elétrica. Então, a primeira sensibilidade que a gente colocou foi a audição, né? Treinamos com máquinas, com equipamento, né? Que normalmente é empregado, e a partir daí ele detecta e avisa através de uma rede de comunicação privada. Inteligência artificial que captura o áudio e detecta... De forma muito simples, assim, a gente coloca assim, é o Curupira, né? Claro que é um dispositivo, né? Fazendo esse papel, mas ele acorda, né? Então, está dormindo lá o Curupira... Vamos lembrar quem é o Curupira? O Curupira é um ser mitológico da floresta que tem a finalidade de defender a floresta contra invasores. Então, por isso... O personagem do folclore brasileiro, né? Então, primeiro ele acorda, e depois que ele acorda, ele identifica o barulhinho, aí ele roda a inteligência treinada que detecta os padrões e identifica a violação. A gente vai colocar um conjunto de outros sensores para dar ainda mais robustez, né? E sensor de infravermelho para detectar queimado, um conjunto de sensores para ainda dar mais potencial ao Curupira. Então, a partir do momento que ele identifica a violação, através de uma rede de sensores também na floresta, em algum ponto a gente vai ter uma estação rádio base que faz o uplink. Então, esse projeto, o objetivo dele, a gente primeiro pensou nessa tecnologia. Teve o IARA também para monitorar a qualidade das águas dos rios, contaminação, e nesse caso, nosso cenário aqui, se a gente já tivesse espalhado, já tivesse numa etapa avançada, a gente poderia ter detectado essa situação um tempo anterior, até anos atrás, porque você ia ver que a temperatura do rio está dentro daquela faixa, está muito alta, e a taxa de
da seca está muito elevada ao longo dos anos, né? Então, a gente consegue fazer ciência de dados nesses dados. Então, a gente observou que a gente está desenvolvendo outras versões e nossa meta agora é fazer as validações finais em implantação, mas nessa discussão desse projeto acabou um pensamento, Marina, que o José comentou, né? Que a gente vê como uma oportunidade, quando instalar esses ambientes, a gente levar também conectividade. Sim. Então, essas unidades de monitoramento sendo colocada em área que tem o povoado, a comunidade, a gente leva conectividade, exemplo de Starlink, então você pode levar, e o sistema ele vai ter baixa taxa de comunicação, baixa banda, então vai ficar muita banda disponível para a comunidade. Então, de certa forma, a gente leva essa possibilidade, e sabendo que essa conectividade, aquela unidade, pode levar um conjunto de outros serviços, né, como energia, né, como monitoramento de uma área de água, né, que pode ser utilizada ali para desenvolver uma cisterna. E o que foi colocado, essa conexão traz um conjunto de serviços, né, de segurança, escola, atendimento de saúde. Então, assim, imaginando que realmente essa conectividade pode ser uma forma de agora a gente fazer uma reflexão de quanto esses povos estavam esquecidos realmente, né? Enquanto uma criança europeia já está usando o IA para potencializar o seu aprendizado, no nosso caso, as crianças ela não têm o lanche, não tem água, não tem energia. Então, a esperança no sentido de esperar. Acho que a gente está fazendo um trabalho de tentar criar mecanismos para acelerar esse processo. Na verdade, a fala do Fábio, Maurício, me permita, me abre aqui uma série de ideias, de coisas que a gente pode, numa mente empreendedora, pensar de oportunidades. Quantos trabalhos, quantas iniciativas podem surgir a partir das coisas que você traz? Essas variáveis que não diretamente são relacionadas à conectividade, podem, com a conectividade, ser oportunizadas para serem pontos de melhoria aqui na região amazônica, né? A exemplo do que você falou aí, dos interiores, enfim, das crianças, desse público-alvo que pode ser alcançado através desse trabalho relacionado à internet das coisas, à inteligência artificial, não é isso, Maurício? Não, eu queria só pedir até o Fábio para ele falar um pouco mais da tecnologia, para não ficar só no acesso à internet da Starlink, que também tem, né, tecnologias alternativas para a comunicação entre os dispositivos na floresta ou nos rios, né? Então, por exemplo, nos dispositivos de vocês lá, vocês usam algum tipo de comunicação para chegar na estação rádio base e então ir para a internet. Ah, perfeito. Então também é um desenvolvimento, também é um trabalho de conectividade, né? Que não sei se você pode falar. A gente usa, tem algumas alternativas, né? Algumas topologias, né, de rede, né? Tem pessoal de engenharia de computação aqui, deve ter pessoal da escola aqui, mas a gente tem algumas topologias podem ser utilizadas, né? Mas assim, hoje, para comunicação de longa distância, a gente usa LPWAN, né? Que é Lower Power ou baixa banda de comunicação em redes, né? Algumas tecnologias, por exemplo, o LoRaWAN, que é uma tecnologia que vai nessa linha, né? Que é um padrão que busca, então, para aplicações onde eu não preciso de muita banda, então eu diminuo a banda, mas eu aumento a distância, a longa distância, né? E os dispositivos têm baixo consumo também. O que é fundamental na nossa aplicação aqui é o baixo consumo. Tem que ser baixíssimo consumo. Alguns desafios. O baixíssimo consumo então, redes que proveem, que vão ser estabelecidas e vão funcionar com baixíssimo consumo e longa distância. Então, isso é uma coisa interessante. E, assim, como desafio tecnológico para isso, e isso a gente está realmente na ponta do desenvolvimento, procurando, não tem outras soluções, assim, a gente tem buscado olhar para quem normalmente as tecnologias ou alguma aplicação usa conexão via rede de telefonia, porque a maioria dos países não tem uma configuração similar a essa, né?
Ele já está pronto, né? Quando você pode usar o pessoal usa Sigfox, né? E NB-IoT, mas eu tenho rede de comunicação. Então, futuramente, quando esses projetos, né, do governo, né, as infovias chegar aqui, alternativo, com certeza isso vai ser uma possível solução, né? Usar o canal de comunicação via rede. Mas hoje não tem, então se não tem, a gente vai para tecnologias como LoRa, né? Mesmo assim, implementado de forma proprietária, porque mesmo LoRa, mesmo essas tecnologias, a gente vai ter que adaptar para a aplicação, para o consumo ser da ordem de nanoampere. Eu acho que o mais importante, desculpa, Amanda. Não, é para saber se realmente isso é uma condição que coloca a Amazônia numa situação diferenciada. Eu acho que a Amazônia, só por ser Amazônia, já está numa condição diferenciada. Uhum. Porque os desafios aqui eles são enormes, e quando você ouve falar sobre um projeto como esse é um projeto que emociona, porque Sim. a gente está falando o seguinte, eu não estou levando só tecnologia, porque tecnologia por tecnologia ela não impacta. Eu acho que você tem que usar a tecnologia para alguma coisa. Eu estava no lançamento do programa do governo federal há 2 meses atrás, do Escolas Conectadas. Uhum. Esse é um programa que já tentou evoluir algumas vezes e ainda não foi. Vou dar números para vocês. Hoje o país tem aproximadamente 140 mil escolas públicas, e dessas, 35 mil tem nenhum tipo de conectividade. Nossa. Mas eu vou mais. Ela não é que ela não tem conectividade, ela não tem uma sala de aula decente, ela não tem uma carteira, ela não tem material escolar, ela não tem merenda, ela não tem energia elétrica. Então, se a tecnologia pudesse ser utilizada como a ponta da corda que vai puxar todo o restante, eu quero estar incluído nessa jornada durante todo o processo. Porque não adianta nada a gente falar de tecnologia, falar de conectividade, falar de tudo isso se eu não estiver falando de inclusão. Sim. Se eu não estiver falando de inclusão social, se eu não estiver falando de inclusão digital. E um ponto já, vou dar um spoiler da TICS de 2023, é justamente esse. A quantidade de pessoas que têm acesso a um celular, a um computador, mas que não tem nenhum tipo de informação de como deve ser utilizado. Uau. E eu não estou falando de boas práticas de segurança, de 2 etapas, de nada disso. Estou falando simplesmente de letramento digital. Então, esse papo que nós estamos tendo aqui, ele vai muito além de só tecnologia. Sim. Então, imagina ter um sensor num projeto no meio da floresta que está coletando informações. Qual é a riqueza da informação que eu estou buscando? Então, quando você começa a quase que criar um protocolo proprietário para que você tenha um nível de trânsito de informação tão pequeno a ponto de que você consiga acumular eles todos em um único lugar e enviar, você está criando protocolos para, por exemplo, mandar um ônibus espacial para o espaço cheio de dispositivos IoT e eles ficarem capturando informação lá, depois mandarem para algum lugar. Pode parecer louco falar sobre isso numa mesa dessa de manhã cedo, né? Mas isso é a realidade, porque é o seguinte, se o que nós estamos fazendo não estiver impactando a vida das pessoas, a gente não está fazendo nada, tá? Eu tenho dito muito uma frase que é a seguinte: se ninguém estiver te chamando de louco, você não está fazendo nada de diferente. Você só está fazendo mais do mesmo. Então, assim, que isso aconteça. Eu posso dar alguns exemplos para vocês que emocionam a gente. Nós passamos com uma rede dentro de uma tribo indígena. E nós chegamos lá e você tem que ter autorização da FUNAI, do cacique, de tudo, e nós precisávamos passar com uma fibra ótica dentro da tribo, e nós chegamos lá e disseram, como é que a gente pode ajudar? E aí as pessoas sempre pensam, vamos pedir uma geladeira, vamos pedir um fogão, um freezer, uma coisa. A turma nova, o filho do cacique chegou e disse bem assim, algumas pessoas aqui da nossa comunidade, porque acho que é um conceito que tem que ser quebrado, uma tribo indígena não é um lugar que está todo mundo de tanguinho de cocá. Sim. Então são comunidades. E aí o filho do cacique disse, vocês não podiam colocar internet aqui? Uau. Porque tem algumas pessoas da nossa comunidade que elas estudam em Manaus
E se a gente tivesse internet aqui, elas podiam fazer as aulas dela no EAD. Sim. Elas não precisariam ir para lá. E aí a gente ficou olhando e de imediato, foi a primeira coisa que ele falou. Foi a primeira coisa que ele legal. pediu. Então nós fizemos uma estrutura com o parceiro que nós tínhamos, colocamos mesa, cadeira e 4 computadores conectados à internet. Então quando você chega e faz isso e vê o impacto que isso tem gerado, isso é impressionante, porque você começa, e é aquela história, uma andorinha só não faz verão, mas faz sim. Porque quando você começa a colocar coisas novas, quando você começa a implementar novas tecnologias e isso começa a atingir, imagina que a gente chegou, a Bemol já chegou em cidades que não tinha nenhum tipo de conectividade. E nós colocamos lá um link via satélite com banda KU. Então ele diz assim, calma aí, Jesus, o que é isso? É um satélite que ele está tão longe que a conexão chega tão devagar, mas tão devagar, só que imagina numa cidade que a pessoa agora pode mandar um WhatsApp para a mãe dela que mora aqui em Manaus, ou vice-versa, mas a pessoa começa a ter algum tipo de conexão. Quando nós falamos nos grandes centros disso, eu tive na Futiricom em outubro e falei sobre conectividade na Amazônia, foi um painel específico sobre isso, e eu recebi uma pergunta, eu contei essa história da tribo indígena, e aí uma pergunta que veio da plateia foi assim, e vocês não estão prejudicando a cultura indígena quando vocês chegam com a internet? Aí eu disse, não, nós estamos pagando uma dívida. Nós estamos pagando uma dívida. Então, assim, se nós conseguimos entender como universidade, como empresa, como associação, como um ecossistema, como governo, de que o que nós estamos fazendo agora vai sim mudar a vida das pessoas daqui 2 anos, daqui 5 anos, porque o Maurício colocou um ponto aqui super importante. Nós acabamos de sair há 3 anos de uma pandemia. Era muito bonito na pandemia, né? Você ouvir, fique em casa, assista suas aulas online, trabalhe remotamente, não tem nenhum viés político essa minha fala, mas eu não podia fazer isso pensando, ok, e onde é que estão, aquela época, 2020, os 30% dos amazonenses que têm 0 tipo de conexão? Como é que eu vou dizer para uma pessoa dessa, faça a sua vida movimentar, assista uma live durante a pandemia, jogue online com seus amigos. Então, é uma realidade, gente, que é uma realidade ainda de hoje. Então, se eu tenho uma tecnologia que ela me permite conectar, se eu tenho uma tecnologia que permite com que eu expanda... quando a gente fala aqui, se eu for perguntar aqui quem já fez pelo menos um Pix essa semana, todo mundo já fez um Pix essa semana. Ao menos um. Já fizemos hoje. Eu com 3 filhos de 10, 15 e 20 anos, todo dia tem um Pix para alguma coisa. Foi para elas mesmas que eu Hoje eu amanheci com meu filho de 15 anos, o bom dia dele, bom dia, um Pix, pai. Ele já tem até uma figurinha pronta. Então, como é que você imagina cidades que você não tem bancarização, porque você não tem conectividade, você não tem educação, você não tem medicina, várias cidades. Eu posso dar um exemplo de Altazes, que foi o primeiro lugar onde nós chegamos. Também no Amazonas? Também no Amazonas, a 112 quilômetros em linha reta de Manaus, com a queda de 2 pontes, agora são 4 balsas para você chegar em Altazes, Nossa. 112 quilômetros de distância, e a conectividade era quase que nula. Hoje nós temos provimento de internet. A Bemol levou um backbone até Altazes. Hoje nós temos fibra ótica em Altazes para a população e tudo. Mas quando nós chegamos lá em 2018, foi aqui atrás, 2019. Sim, bem pertinho. Bem pertinho. O comércio eletrônico nosso tinha uma venda minimamente expressiva. Hoje, depois de conectividade, ter uma loja física lá, nós temos uma venda 40 vezes maior do que nós tínhamos antes. Então, assim, isso... aconteceu alguma mágica? Não. A conectividade traz progresso para a educação, traz progresso para a saúde, traz progresso para o que é novo, traz economia, movimenta. Movimenta. Quando você movimenta, e o exemplo é muito simples, se eu devo R$10 para a Amanda, e a Amanda deve R$10 para o Fábio, que deve R$10 para o Maurício, que deve R$10 para mim, a roda vai girar. Nós acabamos de fazer a roda toda girar.
E é um exemplo simples, Sim. mas é o exemplo mais real. Então, assim, poder participar de projetos como esse, poder olhar para a Amazônia como Amazônia, poder olhar para a região norte como região norte, entender o impacto de programas como esse, você precisa estar aqui, você precisa viver. A coisa que eu mais tenho feito com as pessoas que estão nos grandes centros, em São Paulo, em Brasília, no Rio, discutindo sobre isso, eu faço um convite. Eu digo, vamos lá em Manaus. Olha só. Eu te levo em qualquer lugar para te mostrar a realidade. Eu estava em São Paulo esse ano e tinha um evento na Avenida Paulista, que é o coração ali de São Paulo, avenida super conhecida no Brasil inteiro, e o evento tratava sobre conectividade na Amazônia. Lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Sabe quantas pessoas tinham da Amazônia? Cheguei de paraquedas, recebi o convite no dia anterior, como era do lado do meu hotel, eu estava presente, o França, que é o diretor nosso lá na Bemol, também estava no evento, nós ficamos sentados lá no fundo, só observando. Quantas pessoas tinham da Amazônia? Nós dois éramos as pessoas que tinham da Amazônia, tinha uma moça que era de Belém, no Pará, mas morava há 12 anos em São Paulo, então ela falava da realidade, mas assim, quando você ouve falar sobre isso, sobre na Amazônia é assim, ou é desse jeito, ou daquele jeito, eu sempre fico pensando, nós temos um país extremamente continental, nós moramos num estado que é maior do que muitos países, se nós vamos colocar ali, com 62 municípios, que tem distâncias assim inimagináveis às vezes, mas nós temos tecnologia. Eu vou dizer para vocês que tem cidades do interior do Amazonas que tem fibra ótica. E aí você diz assim, como? A companhia leva uma fibra daqui até Manacapuru, e aí ele cruza a frente do rio Manacapuru jogando a fibra pela água, e aí ele sobe na floresta e, em vez de colocar fibra ótica no tronco das árvores, ele coloca na copa. Aí tu diz assim, por que na copa? Porque ele já colocou nos troncos, só que quando chovia na floresta, um galho de árvore que caía arrebentava a comunicação. Então lança por cima da copa das árvores que você vai conseguir chegar. É o melhor projeto, se nós formos olhar aqui, né, 2 engenheiros, eles vão dizer, jamais faria um projeto como esse. Só que aí vai de frente com o que eu tenho dito para vocês, a necessidade atropela qualquer inovação, qualquer projeto, qualquer especificação técnica. Por quê? Porque a missão é chegar. Eles são empreendedores? Com certeza são. Sim. São pequenos provedores, são empreendedores? Sim. Por quê? Porque eles entendem a importância do que é aquilo. Mas eles ganham dinheiro com isso? Sim, eles não são uma ONG. A gente tem que entender isso. Quando eu empreendo, e tem muito esse conceito, então quer dizer que eu não posso ser empreendedor, ou se eu for empreendedor eu tenho que fazer no menor custo, ou dar de graça, ou fazer qualquer coisa. Isso precisa. Então, quem adquiriu é uma questão de oferta e procura. Se você tem a demanda, você tem a oferta e você pode fazer essa ponte, ele é muito importante. Mas olhar para isso e ver projetos como Curupira e Ara chegando, eu tenho certeza que o objetivo de vocês é, cara, como é que eu faço isso daqui virar um produto que eu possa passar de avião jogando aí pelo meio do rio, que eu vou saber aqui, olha, a cada 1 minuto de voo salta um. Por quê? Porque eu vou conseguir ter um rastro, e esse rastro vai ser um rastro com GPS, com informação e com tudo. A primeira vez que eu ouvi falar de ciência de dados, lá atrás ainda, antes de data, depois já de data mining, aquela coisa toda, a informação que marcou para mim foi quanto gera de informação a turbina de um avião. E os caras coletavam toda aquela informação e não faziam nada. E quando eles começaram a fazer, foi quando lançaram o primeiro Boeing 787, que economizava 3% de combustível. E a gente olha assim, 3% de combustível, imagine vocês um avião gastando 3% a menos de combustível. O que eles levaram em consideração? A fuselagem do avião, a estrutura das asas, a curvatura e como as turbinas funcionavam. E diz que economia de 3% de combustível num avião, com 10 aviões dá para você comprar um avião por ano. Então, deve ser um custo muito alto. Nós podemos fazer isso todo dia. Porque quando a gente fala de inteligência artificial, tem tudo a ver, tem um monte de gente dizendo assim, os robôs vão mandar no mundo. Calma, gente. A melhor definição que eu vi para isso é o seguinte, o contador tem uma calculadora matemática, porque ele ajuda ele no que é repetitivo.
nós temos que usar a inteligência artificial ao nosso favor. Sim. Vamos automatizar o que é repetitivo. Por quê? Porque você pode usar a parte nobre do seu cérebro para desenvolver, para inovar, para que te chamem de doido. Não que me chamem de doido no meio desse processo. Isso mesmo. É interessante que você falou também da questão da fibra na copa das árvores, né? Acho que vale a pena também a gente destacar o desafio que é passar a fibra pelos rios, né? Sim, agora, boa por lembrança, exemplo, nós estamos numa época de seca que tem rios que praticamente sumiram. Sim. O projeto Norte Conectado agora está parado. Tá parado. E aí você diz assim, Jesaías, o governo parou. Não, gente. Não dá, né? Pra passar É em cima de uma rio, balsa, né? uma balsa enorme. Procurem, Norte Conectado, tem as fotos da balsa. É uma balsa enorme que vai com empurrador, fibra, né? que vai lançando a fibra. Como é que você passa numa balsa onde não tem água? Sim. Eu cheguei num voo domingo e tirei umas fotos chegando aqui em Manaus. Impressionante, no lugar onde só tinha água. A Marina do Davi, que fica na esquina, quase do aeroporto. Quando eu olhei lá de cima, eu disse, caramba. E é um lugar que tem ali diversos barcos comparados, um monte de marina ali, e está tudo seco. E quase às margens da Ponta Negra, que é um dos principais pontos turísticos, né? E isso é uma prova também de que esse é um projeto, quer dizer, né, é uma alternativa tecnológica com muito risco, porque nós temos o fenômeno de terras caídas, que agora também começa a aparecer. Tudo isso coloca o risco de rompimento de fibra, é muito maior, né, nessas hidrovias do que, né, em outras situações, como o Linhão, que a gente já tem problemas de desconexões, como você falou, pelas hidrovias a gente vai ter também. Então mais um desafio tecnológico também, não é só lançar fibra, é mantê-las operacionais, né? Eu acho que o maior desafio que nós temos que fazer para todo mundo, para a gente, para os alunos que estão com a cabeça fresquinha, eu digo que essa geração nova ela é totalmente mobile first. Eu tenho uma filha de 20 anos, quando ela tinha 12, ela queria um telefone de celular. Meu filho que tem 15, quando ele tinha 7, ele queria um iPhone. O que tem 10 hoje, ele já nasceu com um telefone, ou era um Galaxy, ou era... Essa geração toda, ela só querem duas coisas, ou eu quero um S23 ou um iPhone 14. E a conectividade. Internet, eles não sabem, a geração atual não sabe o que é uma vida sem conectividade. Você quer ver essa galera ficar totalmente estressada? É isso. Então, entediada, Jesaías. Totalmente. Não, o que você está? Estou entediado. Entediado. Então, o que a gente tem que fazer? O objetivo é que essa turma, eu quero que eles façam novas Starlinks. Isso. E por que novas Starlinks? Não me importa, eu estou dizendo que é uma tecnologia nova. Criem novas tecnologias de conexão. Sim. Eu acho que é isso, né? A gente tem que ter alternativas tecnológicas. Sim. Tem a solução da fibra, ela sozinha não vai resolver todos os problemas. Falamos aqui da revolução da Starlink, mas é a dependência de uma empresa. Sim. Estava até quando você falou do projeto Escola Conectada, parece que existe uma exigência mínima, se eu não me engano, de 50 megabits por segundo. 50 megas por aluno. Pois é. Isso não existe alternativa que não seja fibra. Ou uma Starlink que atenda isso. Então a gente está dependendo de uma empresa. E eu vou te dizer, 50 megas por aluno é um negócio totalmente fora do padrão. Nós estamos falando de educação, nós estamos falando... O Fábio está falando aqui que ele tem um equipamento que conecta em nano. Aí tu diz assim, nano, calma aí, eu pego um K, vou reduzindo. Eu não preciso de tudo isso. A realidade é a seguinte, hoje, se você já tivesse 5 megas por pessoa, estaria ótimo. Tu diz, mas eu tenho um link na minha casa de 500 e o meu filho joga online, ele gasta... Ok, mas quem joga online é o teu filho. Eu, quando eu estou na minha casa sozinho acessando a internet, no máximo eu estou vendo alguma coisa ali na TV, muito difícil, mas no celular muitas das vezes. Quando a minha internet dá uma baixada, é quando meus filhos estão ou no computador, ou no videogame, ou em qualquer outra coisa. Por quê? Porque essa é uma realidade. Então, uma exigência de 50 megas, aí nós vamos para aquela teoria que é o seguinte, o bom inimigo do ótimo. Não adianta desenhar o ótimo. Vamos começar com o bom. Isso. Se nós podemos fazer o bom agora, por que eu não faço o bom? Eu sempre dou um exemplo de 2 empresas que todo mundo conhece muito. Trocar mensagem kilobit por segundo iria resolver. Todo mundo aqui tem o WhatsApp.
todo mundo tem o WhatsApp. E todo mundo também tem o Telegram. O Telegram você só usa no dia que o WhatsApp está fora do ar. É verdade. Se você for comparar as tecnologias, o Telegram tem muito mais segurança, muito mais isso. Mas o que aconteceu? Quando o WhatsApp foi lançado, ele foi lançado mandando texto, depois mandava uma figurinha, depois mandava um áudio, e aí ele celebrou tudo no dia que ele permitiu que fosse feita uma ligação usando o mesmo número que você tinha registrado. O Telegram chegou atrasado no mercado. Quando ele chegou, ele já chegou todo pronto, mas ele chegou depois. É a questão do time to business. Se você não chega no tempo do negócio, é igual agora, vamos criar um negócio novo, vamos fazer uma fábrica de máscaras. A gente vai dizer, bom, com certeza o nosso negócio não vai nem levantar. Nosso negócio não vai nem sair do chão. Quando a gente passa para uma outra etapa, assim, eu tenho que estar preparado. Concordo contigo. Eu não posso estar dependente de uma única empresa ou de um único negócio, mas você pode estar dependente do quê? Da tecnologia. Isso aí, a tecnologia, cada vez que passa, ela vai estar muito mais entranhada, porque você quer chegar na tua casa e quer falar com a tua assistente digital, independente qual seja. Fulano, liga a luz, apaga a luz, ou adiciona isso na minha lista do supermercado. Você quer dar um bom dia e ouvir as informações. Sim. Você quer ter disponibilidade de receber as tuas informações. E nós temos ficado cada vez mais ansiosos com isso, né? Verdade. Quando você pega ali, não da Amanda, que tem 999 mensagens não lidas no WhatsApp. Só agora de manhã. Mas só agora de manhã. Mas de 6 horas da manhã. De 6 às 9 ela já tem tudo isso. Não, de 11 da noite de ontem pra cá. Quantas vezes você fica ali olhando e vendo, será que eu tenho um e-mail? Será que eu tenho um WhatsApp? Será que alguém me ligou? E nós precisamos, e aí vem, parece que totalmente no contrário do que a gente está falando aqui, mas tem uma hora que nós precisamos desconectar. E eu tenho aprendido isso muitas das vezes nos empurrões. Por quê? Porque se você olhar, a conexão ela tem que ser usada positivamente, ela tem que mudar o que você faz, mas ela não pode mudar quem você é. Sim. Se você for almoçar na rua, experimenta deixar o celular no carro e vá almoçar. Isso é um sofrimento para mim fazer isso. Só que eu tenho começado a fazer. Eu viajo muito. E aí agora quase todos os aviões têm internet. Então a primeira coisa que eu faço, compro a internet para usar no avião. Só que agora eu tenho me policiado para fazer o seguinte, entrar no avião naquele modo tradicional. Coloca ele em modo avião e vai fazer qualquer coisa, que seja ver um filme, dormir ou fazer qualquer outra coisa. Por quê? Porque esse momento nós temos perdido muito. Porque o ócio criativo já tem o nome, é o ócio. Quando você consegue dar uma desconectada no teu cérebro do que é tão tecnológico, você começa a pensar, bom, como é que eu vou chamar esse projeto? Aí vai chamar Curupira. E aí, quando ele falou, eu não precisei nem saber, porque eu já conheço a lenda de, cara, que legal, é o guardião da floresta. Exatamente. É o guardião da floresta. Então, assim, já ficou fácil. Para quem é do Brasil, ele vai falar o Curupira, já sei o que é. Então, isso daí é o que tem que ser, porque dessa forma a gente vai achar o seguinte, como é que eu incentivo o aluno a me ajudar a criar isso? Eu sou questionado muito. Meu filho do meio chegou e disse, pai, a gente tem telefone celular, tem tablet, tem computador, mas quando vai para a escola ainda tem que escrever no caderno. Deixa eu contar uma coisa, assim, essa questão de estar conectado, né? E se você passa um tempinho desconectado, acontece o que aconteceu aqui, que o telefone estava tocando já e alguém te cobrando porque você não aprendeu, né? Você não olhou o WhatsApp. Eu quero pedir desculpa, que era do celular, mas assim, você não está conectado, tem que se conectar e te taxam, cara, que tu é um cara normal, tu tá fora da normalidade, né? Não, eu vou dizer para vocês que o meu não está tocando, porque eu coloquei. Não, eu coloquei ele no modo voo, porque o início da nossa conversa eu tinha colocado ele no silencioso, mas ele estava tremendo tanto aqui no meu bolso que eu achei que estava. E ali, eu fui lá e não só coloquei no modo voo, como desliguei o Wi-Fi, porque nós temos que nos permitir poder estar no momento desse aqui e estando. Então, a conexão ela é super importante. Só que assim, até o que eu vou fazer com ela é o mais importante. E aí a gente volta no tema do letramento digital. Exato. Então, nós temos uma missão muito grande. Nós somos a ponta dessa cadeia.
nós já temos acesso a todos esses recursos. E a pergunta é, o que nós vamos fazer juntos para levar isso, para chegar com conectividade nos lugares onde não tem. Isso é alguma coisa que emociona? Isso emociona. Sim. Isso emociona. Por quê? Porque quando você vê, para terminar em 2015, eu estive no Vale do Silício e foi assim, uma viagem muito interessante, porque eu fui em uns lugares totalmente diferentes. Eu fui num Museu de Tecnologia para Crianças. Gente, aquilo era um lugar maravilhoso, era um sonho. E as crianças vinham com o professor, paravam no ônibus escolar na frente daquele museu e elas iam brincar com as tecnologias lá dentro. 2015, sabe o que tinha no museu? Impressora 3D. Tinha internet, tinha simuladores de IoT. E esse era para crianças. Então, para crianças lá, eles aceitavam crianças de 6 a 15 anos nesse museu. Então, qual é a comparação que nós temos? Como é que a gente quer pegar o aluno que a gente tem aqui? Vamos pensar na disparidade do aluno que está em São Paulo e o que ele tem de acesso à conexão, à conectividade. No mês passado, eu estava em São Paulo e a FIAP, a faculdade lá de tecnologia em São Paulo, muito conceituada, eu fui num evento chamado Next FIAP. Para vocês que são professores também, eu já fui professor também, eu fiquei emocionado. O Next FIAP era nada mais, nada menos do que uma grande feira de ciências. Só que era o seguinte, você podia participar da seguinte forma, a sua empresa pode pagar um valor e um grupo de alunos vai pegar você paga um valor e dá um problema. Um grupo de alunos pega aquele teu problema e faz uma solução. Era um hackathon. Eu estive em aproximadamente uns 12 a 15 stands. E todos eles, sem exceção, eles não estavam mostrando num PowerPoint a solução que eles imaginavam. Eles estavam mostrando prontos. Isso mesmo. Soluções de ciência de dados, soluções de IoT, soluções de vídeo monitoramento com IoT, soluções. Então, assim, 2 projetos marcaram para mim. Um deles, um grupo do 4º ano de ciência da computação, eles fizeram um aplicativo para que o médico utilizasse dentro da ambulância. E quando ele acessava o aplicativo, ele, pelo endereço de IP da ambulância, porque ela tem rede Wi-Fi, já mandava coordenada para o hospital, dizia onde a ambulância estava. E quem fazia o primeiro atendimento já preenchia alguns dados e o médico virtual já dizia ali, provavelmente esse paciente está tendo isso, leva para o hospital tal, mas faz isso daqui. Alunos do 4º ano. Um outro projeto que marcou muito, eles estavam mostrando lá uma balança de estrada. Em média, uma balança de estrada dá uma divergência de 18%. E com análise de dados, eles fizeram a compensação da parte de trás da balança, que é onde entra a carreta, a parte mais pesada, fizeram compensação e ajuste, e na proposta deles reduziram a divergência de 13% para 5%. Então, assim, foi a feira de ciências mais incrível que eu fui na minha vida até hoje. E eu só fiquei pensando o seguinte, cara, nós temos condições de fazer algo como isso em Manaus? Com certeza. Sim. Isso demanda esforço, mas demanda união, demanda muito mais fazer. Às vezes nós temos aquela síndrome de achar assim, nós não podemos. Sim, nós podemos. Tem questão política, tem questão social, tem tudo isso, mas assim, o que o Gesaías, o que o Maurício, o Fábio, o que a Amanda, o que nós aqui estamos fazendo para permitir e para fazer com que soluções como essa aconteçam. Então, falar sobre isso é muito importante, mas arregaçar as mangas e colocar conectividade, tecnologia, IoT, a Yara, o Curupira, o que está sendo feito de ciência de dados, a conectividade, Starlink, fibra ótica, rádio, telefonia celular, tudo isso, colocar isso aqui tudo como se fosse ingrediente aqui em cima dessa mesa, chamar várias pessoas e dizer assim, vamos fazer um bolo cada um. E dizer, só para te colocar aqui, esses projetos que estão sendo feitos aqui são feitos por pessoas da terra mesmo, são alunos, desenvolvedores, claro, graduandos, graduados, mas alinhado o que tu está colocando. E assim, são pessoas aqui, nós, amazonenses, estamos buscando a solução para esses problemas
da nossa vida. Isso, é importante dizer que a UEA, ele citou 2 exemplos, mas a UEA tem outros, Tem outros projetos que estão sendo sim. desenvolvidos com foco, né, nas demandas da população, da sociedade. Claro, das empresas, mas da sociedade. Só para uma coisa que acho que acabei não comentando, mas quando colocou dessa forma de criar valor, né? Então, dentro dessa proposta de monitoramento, Curupira, enfim, as suas soluções, o pessoal fala em crédito de carbono ou valorizar, trazer valor para a proteção daquela área. Então, isso está em discussão. Floresta em pé tem valor, é isso. Isso, então a gente está em discussão também nessa forma com empresas. Claro que isso está passando por uma série de regulações. Sim. No setor público, mas o setor privado fora do Brasil já está andando. Mas a ideia é o Curupira também ser uma forma de criar valor para aquela comunidade. E de forma que a comunidade possa, recebendo um benefício, um apoio de infraestrutura, mas que ela possa manter. Né? Por exemplo, vai ter lá células solares, mas precisa de bateria, aquela bateria vai acabar, então ela precisa de valor, né, para se sustentar. A água potável. Então, isso é SG puro. SG, então, SG puro. Estamos nessa linha também buscando trazer uma solução completa. Mas, de novo, amazonenses buscando alternativas para o nosso legal. E Fábio, Amanda, acho que tem uma coisa que nós fazemos muito mal, que nós podemos mudar. Nós temos um marketing nosso péssimo, porque um projeto desse tamanho sendo feito por pessoas daqui, por alunos da instituição, e isso não tem aparecido em lugar nenhum. Imaginem só. A gente detectou. Claro que a gente imaginem isso. Trouxemos uma pouco, mas assim, detectou. Olha, José, o que tu está colocando? Há pouco tempo atrás, o professor André Printes, Cláudio, Maurício com o Ocean trabalhando muito bem aqui, né? Mas a gente realmente a gente detectou esse problema. A gente precisa levar. E atuou, né? E atuou, porque hoje foi reportagem do Fantástico, né? Foi Fantástico. Mas foi uma observação assim. A gente abordou desse cara, nós, engenheiros como engenheiros. Não, e eu falo isso porque também nós também sofremos com isso em diversos projetos que nós fazemos, de achar assim, o que acontece é o seguinte, isso é desafio, nós achamos, né, que isso é normal. Então, assim, eu estou desenvolvendo um negócio desse tamanho, mas eu acho assim, não, eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação, isso é o normal. Só que nós precisamos propagar isso. Sim. Por quê? Você vê competições de startups aí no Brasil afora, e as pessoas fazendo coisas assim, que tem o valor, tem. Mas você chega com um projeto desse que as pessoas olham assim e dizem, uau, eu conversei com uma companhia, uma pessoa de uma companhia, e ela representa entidades de fora do país, e essas entidades estão buscando o quê? Que projetos têm impacto na Amazônia, que projetos têm impacto no Brasil, que nós possamos apoiar financeiramente. Então, nós podemos dar outra proporção para negócios como esse. Sim. Por quê? Porque o impacto que você vai gerar na floresta amazônica é o mesmo que você vai poder gerar com a mesma tecnologia no Cerrado, no Pantanal, não importa o lugar. Você pode exportar isso, você tem a Amazônia da América do Sul toda aqui do lado nosso, que está conectado, então o impacto ambiental é violento. Então eu sempre tenho dito o seguinte, daqui a pouco nós teremos que ter soluções ESG as a service. Então ESG como serviço. Você já pensou tanto que pequenos produtos como esse, que demandam gente, conhecimento, tecnologia, e tudo isso pode montar uma cadeia de valor tão grande a ponto de que você esteja ali dentro dos filmes que nós vemos, né? E aí, quando você falou de pequenos coletores de informação, eu me lembrei de um filme já de muito tempo atrás, que era aquele Twist, que contava a história dos tornados, e aquele grupo saía com aquele carro, e o objetivo deles só deu certo, né, no fim do filme, que foi conseguir chegar com o carro no olho do furacão, e os sensores subirem, e eles, a partir de então, começaram a ter informações do furacão. É o que vocês estão fazendo agora, para a floresta e para o rio. Então, como ganhar escala com isso? Esse é um desafio nosso. Queridos, nós estamos fazendo 1 hora de Oceancast, passou bem assim no estalar de dedos, né? A gente já precisa se encaminhar para o final. Eu sei que tem muita coisa que você aí que está nos acompanhando queria ainda argumentar. O Ocean continua à disposição de vocês podem falar conosco através do faleconosco@oceanbrasil.com
ou através dos nossos perfis em uma das redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn, já aproveitando o gancho do marketing digital. Lembrando o nosso @Samsung Ocean Brasil. Então, se você ficou com alguma dúvida, quer se comunicar com Jesaías, com Maurício ou com o professor Fábio, manda pra gente um alô através do e-mail ou através de um dos nossos perfis que a gente vai responder para vocês. E quem sabe trazer esse tema de volta para a discussão, que é um tema tão relevante, tão importante. Eu queria já que vocês fossem fazendo as considerações finais de vocês. Como mãe, eu só fiquei com uma dúvida na cabeça. Você falou há pouco do seu filho. Pai, nós temos o telefone, nós temos o tablet, nós temos o computador. E por que eu ainda preciso escrever lá na escola? O que foi que você respondeu para ele, Jesaías? Eu também estou procurando a resposta. Legal. Então, se você tem uma sugestão, você manda aqui pra gente, que a gente quer saber, e também passar isso para os jovens, para os adolescentes, claro, considerando tudo isso aqui que a gente falou. Qual é o papel, quanto tempo, o que você está acessando, quanto tempo você está acessando e que importância essa tecnologia está fazendo na tua vida e mais, né? Que sentido essa tecnologia vai ter para você e para os outros que estão perto de você, legal? Vamos lá para as considerações finais, Jesaías? Bom, eu quero agradecer, esse é um momento realmente muito importante, a gente não vê o tempo passar. Pude reencontrar o Fábio hoje, aí eu estava pensando aqui, acho que há uns 15 anos eu não encontrava o Fábio, Uau, morando na mesma cidade, Nossa. e foi uma oportunidade muito importante, foram bons momentos, né, Fábio, lá há 20 anos atrás, quando nós começamos a dar aula juntos. O Fábio não tinha nenhum cabelo branco e ainda tinha cabelo. Eu tinha poucos cabelos. Foi um prazer conhecer o professor Maurício também. Amanda, muito obrigado pelo convite. Acho que a minha palavra final é o seguinte: cada um de nós pode fazer uma parte nesse processo. Então, se você quer fazer a diferença, eu vou te dar um desafio para hoje. Escreva 4 coisas que você acha que pode impactar a sua vida. Pode ser a tua vida pessoal e a tua vida profissional. Se você é um estudante, a tua vida como estudante. Daqui a 15 dias, você tem que ter feito pelo menos um plano para cada uma delas. E daqui a 90 dias, pegue um desses planos e coloque em execução. Isso vai ser a porta de entrada para qualquer coisa que você queira fazer. Então, o objetivo é esse, falar sobre conectividade, falar sobre tecnologia, mas muito mais falar sobre inclusão digital, inclusão social, falar sobre letramento. E muito mais do que falar, fazer. Muito obrigado. Obrigada, Jesaías. Professor Fábio? Eu, também agradeço. Foi um prazer enorme, estar aqui com amigos, com profissionais que eu admiro muito, né? Reencontrar o Jesaías, que aí a gente se emociona, me arrepiei várias vezes aqui, E é isso mesmo? Fazia uns 15 segurando aqui anos? A lágrima para lágrima assim. Faziam 15 anos que você recebeu? 15 anos. Uau! Estava muito grato, uma felicidade muito grande te encontrar, Jesaías. Mas o Jesaías falou um pouco do furacão, né? E conectividade, cara, tecnologia é um meio. Mas lembrando, nós estamos no olho do furacão. Sim. Então, principalmente a Amazônia, Manaus aqui. E algumas cenas que me chocaram esses dias foi botos, né? Quantidade de botos que morreram. E quando eu vi a cena na televisão... Pelo aquecimento das águas, né? Do aquecimento, essa mudança, fumaça. Eu pensei, olha, hoje eu falei até em casa, hoje são os botos que estão morrendo. São 60 botos, 30 botos que estão lá, rio sem respirar, sem ter a natureza, né? Mas futuramente, e de repente, se nós não cuidarmos, né, de sustentabilidade, seremos nós, certamente. Então, se de repente essa seca se repetir, ou essa quantidade se repetir, nossos organismos, não é só a fauna, mas o ser humano vai estar impactado, e o Amazonas, aqui em Manaus, está no olho desse furacão. A gente precisa reagir fazendo. Essa é a minha mensagem. Legal, Fábio, obrigada. Maurício? Eu agradeço, foi um prazer conhecê-lo. Prazer estar com os amigos aqui. Veja que o tema conectividade, a gente falou de muita coisa aqui, abriu, né, portas para falar de muita coisa, mas é isso, né? Conectividade hoje é educação, é ciência, é tecnologia, é o dia a dia, é a vida da gente. E ao mesmo tempo, né, como professor aqui da universidade, aqui do Ocean, dizer que precisamos estar, né,
desenvolvendo novas tecnologias, inovações, né, fazendo ciência para realimentar esse sistema e podermos juntos resolver problemas da sociedade. Então, acho que esse podcast foi muito rico nesse sentido, de mostrar que não é só acesso à internet, é muito mais, né? E agradeço, então, estar com vocês aqui e compartilhar essas ideias, essa discussão toda aqui. Muito obrigado. Obrigada, Maurício. Obrigada, Jesaías. Obrigada, professor Fábio. Obrigada a você que ficou conosco em mais esta edição do OceanCast. Falar sobre conectividade foi fantástico, foi um tempo bem curtinho, a gente nem sentiu o tempo passar e com certeza há muitas outras coisas que possam falar, mas a gente espera ter contribuído um pouquinho, levado a nossa parcela de contribuição, como o Jesaías colocou, para você que nos acompanhou e para você que continua nos acompanhando. Lembrando que além do OceanCast, o Samsung Ocean também tem a agenda de cursos aberta todos os meses, são mais ou menos 40 atividades por mês que a gente tem oferecido todos os meses, com cursos dentro de 14 trilhas, como Internet das Coisas, Inteligência Artificial, Wearables, Bixby, Metaverso, enfim, e entre outras. E você fica convidado, caso ainda não conheça, a acessar o site Samsung Ocean Brasil, oceanbrasil.com, ou um dos perfis nas redes sociais, @Samsung Ocean Brasil, e conferir uma das nossas atividades que podem ser online ou presenciais no campus do Ocean em Manaus, dentro da Universidade do Estado do Amazonas, ou dentro da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, USP. Então, você é nosso convidado, todas as atividades com certificado, e vai ser muito bom poder contar com a tua participação também. Eu deixo a vocês a nossa gratidão, desejando revê-los muito em breve em uma nova edição do OceanCast ou em uma das nossas atividades online ou presencial. Até a próxima e tchau, tchau!